Um dos líderes de uma das defesas mais reconhecidas do college football. Tá na hora da gente falar de Jalen Walker, outside linebacker da faculdade de Georgia. Sem dúvida, um jogador que sabe ditar o ritmo do jogo. Os treinadores de Georgia são loucos por ele, só tem elogios pra falar de Jalen Walker. Ele é um pouco mais baixo do que os prospectos que a gente tava vendo antes, isso é verdade, 1,85m, 110 quilos. Mas também tem só 21 anos, Christian. Quem tá aqui com a gente pra mais um vídeo é o nosso nerdola da NFL, Christian Zada, esqueci de apresentar ele. Mas, Christian, é um pouco menor, mas ainda vai dar um trabalhinho na NFL o nosso menino Jalen Walker. Fala, Betinho, a gente vai falar no jogador único. Definitivamente um jogador que diverge muito as opiniões, um jogador que foi um off-ball linebacker, que aquele cara, o linebacker mais tradicional, mas que também em situação de terceira descida, algumas situações de blitz, ele tava ali na linha de scrimmage pra pressar o QB. É um cara atlético pra caramba, ter o background ali no basquete, no atletismo, bateu o recorde de tudo que ele disputou no high school e chegou em Georgia com muito impacto, jogou muito na temporada de 24, um jogador muito interessante de falar hoje. E é legal você falar isso, porque ele realmente começou jogando de off-ball linebacker, começou a ter repetições de pass rusher. É possível a gente dizer que o melhor de Jalen Walker em campo foi quando estava jogando de pass rusher. O jogador consegue ditar o ritmo do jogo, ele tem uma energia muito grande. A gente viu ali a primeira jogada contra Texas, aquilo foi no primeiro jogo de Texas contra Georgia na temporada passada, e ele teve 3 sacks e 3 tackles for loss. Então, assim, é um cara que os jogadores do time dele, os companheiros de equipe, confiam muito, sempre rasgam elogios pra Jalen Walker, mas talvez o tamanho dele preocupe um pouco pro nível de NFL, porque se ele fosse um cara com 10 quilos a mais e 7 centímetros a mais, pode ter certeza que ele ia estar sendo bem mais acolhido por mais scouts da NFL, né, Cris? Pois é. Acho que a grande dúvida no jogo dele é o tamanho, né? Quando você fala de tamanho de estatura, peso e envergadura, ele não alcança os níveis requisitados ali para um pass rush de NFL. O problema dele é esse, cara. O problema dele é esse porque a gente não sabe qual posição ele vai jogar na NFL. Porque ele jogou muito como off-ball em Georgia, mas os melhores momentos dele ali são como aquele pass rusher puro. Só que ele não necessariamente ele venceu muito ali como edge. Ele venceu muito ali como blitzer. Ele venceu ali mais como aquele cara ali pra você utilizar em terceira descida. Só que em primeira, segunda descida, você coloca ele aonde? Em uma situação de base, em situação Pô, quando você tem 4 defensores na linha, quando você tem 3 linebackers, onde é que você coloca esse cara? Será que ele é seu linebacker? Será que ele é seu pass rusher natural? Porque eu acho que ele não tem essa capacidade de ser um linebacker tradicional por muito tempo, mas eu também me preocupo um pouco ali o tamanho dele como puro pass rush. Então, definitivamente um atleta de altíssimo nível, um cara elétrico, um cara aquele que, pra você colocar em terceira descida ali como edge rusher, ele vai impressionar de várias formas. Ele não tem essa envergadura, mas quando você vê os melhores momentos dele, são quando ele tá colocando o braço esticado ali no peito do adversário, esse long arm, né? Ele não pode ter envergadura, mas ele sabe inclinar o corpo dele para alcançar o adversário. Então, é difícil. É uma caixinha de surpresa ali que eu não sei como decifrar, porque tem muita ferramenta, eu não sei qual o encaixe dele na NFL. Cara, é muito importante falar isso, porque eu acho que no momento que um time draftar o Jalen Walker, essas já vão ser as perguntas pra franquia, pro general manager, como você pretende usá-lo, como você vê ele jogando na NFL, porque diferente de outros pass rushers que a gente já trouxe aqui na série do De Olho nas Estrelas, ele é um cara que não é tão bom apressando o passe. Talvez a melhor característica de Jalen Walker, talvez não, é a melhor característica de Jalen Walker dentro de campo, é justamente você fechar essa lateral contra a corrida. Quando você falou que ele é bom em botar a mão no offensive lineman, ele é muito bom nesse long arm, na hora de fazer a leitura. É um cara que tá preocupado aonde a bola tá. Ele não quer saber necessariamente de ganhar contra o offensive tackle. Ele bota a mão nele, procura a bola por cima. Quando ele identifica a jogada, ele consegue reagir. Excelente contra a corrida. Eu acho que correr por fora do campo, tendo o Jalen Walker fechando ali a lateral, não é nada fácil, mas eu ainda fico um pouco em dúvida de onde ele vai jogar, porque se ele tivesse um pouco mais de tamanho, eu viria ele como um defensive end clássico.
talvez jogando na frente do tackle, não necessariamente do lado de fora dele, eu acho que o estilo de jogo dele se encaixaria bem pra cumprir essa função, mas o problema é que ele tem 1,85 m, 110 quilos. Então, assim, esse xadrez aí que os times vão ter que fazer pra encaixar a peça de Jalen Walker no seu time vai ser, sem dúvida, muito interessante de ver, até porque o cara pode jogar off-ball, pode jogar de pass rusher e pode jogar de off-ball e pass rusher no mesmo jogo, né, Cris? Pois é, você falou do jogo dele contra a corrida. Eu acho que um dos melhores qualidades no jogo dele são os instintos. As melhores jogadas dele, um dos grandes highlights dele, né, contra a Texas, é justamente como spy. Aquele cara ali que tá ali pra olhar o QB, realmente vigiar o QB. Se o QB vai pra fora, você persegue ele de alguma forma. E ele tem esse atleticismo, ele tem toda essa capacidade atlética pra perseguir ball carriers e fazer impacto na bola. A questão é, como é que você coloca esse cara na sua defesa? Eu não sei. Eu coloquei aqui a projeção, ele seria um cara ali mais off-ball em primeira, segunda descida, e em terceira descida você colocava ele ali na frente do center, na frente do guard, para realmente criar esse caos, ou para ser aquele cara mais blitzer, aquele cara mais caótico ali no pass rush. Eu não sei qual é o encaixe dele, só sei que ele é um dos melhores atletas dessa classe, que certamente eu sei que o defensive coordinator, um coordenador defensivo, sabe muito mais que eu. Sabe qual é o melhor encaixe pra ele? Você pensa na defesa do Todd Bowles, vai querer um cara desse de alguma forma, e sabe qual é a melhor função pra ele. Jalen Walker definitivamente não é um cara que você quer draftar e na hora de como é que começa a temporada ele vai estar no banco de reserva. Isso não é uma coisa que você quer. Porque assim, ele é um jogador que tem paixão pelo esporte. Ele consegue... Como é que eu posso dizer? Não é convencer, né? Mas ele consegue trazer essa energia pro time todo. É um cara que tem a confiança dos teammates, dos treinadores. A gente vê os treinadores de Georgia falando de Jalen Walker. A gente tava até conversando aqui antes da gravação. Parecia o Nick Saban falando de Will Anderson, né? Porque o Will Anderson era esse cara em Alabama. Agora chegou no Houston Texans, tá fazendo um excelente trabalho. E Jalen Walker tem meio que essa característica de ser o líder. De ser o cara que puxa os outros jogadores lá na defesa de Georgia. O último grande capitão da defesa de Georgia, assim, na defesa, talvez tenha sido na Kobe Dean, né? Que também chegou na NFL underside, jogava de off-ball linebacker, conseguiu a sua primeira temporada como titular esse ano com o Zach Bond lá em Filadélfia e a gente viu o que aconteceu, né? Então, assim, você ter esse pedigree de ser o capitão, o líder, o cara que empurra os outros jogadores, também faz muita diferença, porque a gente vê que Jalen Walker não é só um bom jogador. É um bom jogador que se importa de estar jogando num programa grande como Georgia, que se importa de estar jogando por uma franquia da NFL, como vai acontecer no final desse ano. Então, assim, apesar do tamanho, as dúvidas, a dificuldade da gente encaixar ele em uma posição fixa, ele tem muitos motivos pra agradar e encher os olhos de general managers da NFL. Não, ele tem os intangíveis, né? Quando você drafta um cara no primeiro round, Perfeito. você quer que o cara se importe com o futebol americano, você quer que o cara tenha determinação, tenha todas as ferramentas ali pra querer melhorar, querer se tornar uma pessoa melhor, querer se tornar um jogador melhor. Quando você tem essa segurança, ele deve ter passado isso em toda entrevista, deve ter passado todo esse feedback aí pros times, e os times devem ter passado um feedback muito bom pra ele, porque esse tipo de coisa você não treina, né? Ele pode ser o cara mais capaz do mundo, ele pode ser o cara mais atlético, o cara mais técnico do mundo, mas se você não quiser treinar, o que você vai fazer? Como é que você vai colocar esse cara em campo? Né? Como é que você vai gastar uma escolha do primeiro round nesse cara? Então, o Jalen Walker tem os intangíveis, a única dúvida é qual posição ele joga. Mas, independente da posição, ele vai ser um dos jogadores mais elétricos na sua defesa, porque é capaz de criar o caos, é capaz de impactar como os ataques olham para sua defesa. Então, um jogador assim, enigmático, mas com muito potencial. Vou te fazer uma pergunta aqui, Cris. Se você é o head coach do time que draftou Jalen Walker, você vai deixar ele desenvolver como pass rusher ou você vai tentar desenvolver ele como... Eu acho que eu tentaria desenvolver ele como linebacker, justamente por ser esse blitzer e ter essa explosão. Mas eu acho que é bem discutível esse assunto. Cara, sinceramente, eu prefiro ele como mais pass rusher. Eu acho que você pode extrair o melhor de Jalen Walker olhando pra frente,
sendo esse cara mais explosivo na lateral. E aí você pode, se você quiser colocar ele como linebacker, em algumas situações, você pode reduzir a responsabilidade dele. Se aquele Devin White da sua defesa, por isso que eu mencionei um pouco ali do Todd Bowles, o defensivo do Tampa Bay Buccaneers. Você tinha o Lavonte David, que era o cara mais cerebral, aquele cara lá que fazia o trabalho sujo, ainda faz hoje em dia, um veteranaço. E você tinha o Devin White para criar esse caos. Não necessariamente como Ed, mas sim como blitzer. Ele não tinha uma responsabilidade muito grande ali na cobertura de passe, de enfrentar bloqueio no jogo terrestre. Então, eu acho que é um pass rusher nato. Só que se você colocar ele como off-ball, você reduzir um pouco as responsabilidades dele. Pra você não... A posição de linebacker é uma posição muito... causa muito estresse mentalmente. É uma função que você tem que... você já foi linebacker, você tem essa experiência. Então, é uma posição que realmente estressa muito mentalmente, porque você tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo que o ataque tá fazendo. E aí, se você coloca o cara pra apenas apressar o quarterback, eu acho que é a melhor função pra ele. Cara, eu gostei dessa comparação com o Devin White. E isso que você falou, Christian, é muito verdade e é até brincadeira, assim, quando a gente fala junto com outros jogadores e jogadores de futebol americano. E assim, tem jogador, irmão, que não anda pra trás. Tem jogador que só anda pra frente, irmão. E o Jalen Walker se encaixa bem nessa característica, né, de jogador. Adorei a sua comparação com o Devin White. Eu acho que fez muito sentido. Se ele tivesse a oportunidade de jogar numa posição, numa situação parecida, seria interessante. Mas vendo o Georgia, né, ele realmente foi mais jogador de edge, né? Ele é mais jogador mesmo jogando de pass rusher do que jogando de off-ball linebacker. Um cara muito difícil de comparar com jogadores da NFL. A gente já falou do Devin White, né? Mas é mais comparando ali as funções que eles poderiam exercer. Eu pensei inicialmente num Cameron Jordan, mas o Cameron Jordan é bem maior. E o Jalen Walker, apesar de ter uma facilidade de usar as mãos como o Cameron Jordan, talvez não faça tanto sentido essa comparação. Queria saber de você, Cris. Cara, ele me lembra um pouco o Haason Reddick. É um cara pequeno, é um cara ali que... ele chegou como linebacker do college, só que ali do Arizona Cardinals não encontraram a melhor função pra ele. E aí depois ele saiu... Ele chegou a jogar de off-ball, né? Ele chegou a jogar de off-ball. O negócio é esse, ele tem que cair num time que saiba usar ele. Se for a questão Haason Reddick, que aí ele vai sair da sua franquia, vai pra um time muito mais inteligente, como ele vai usar, então acho que você tem que saber usar. Tem que saber usar o menino, mas me lembra um pouco ali o Haason Reddick, da forma como eles jogam ali com um pass rusher puro, não são caras consistentes ali, tão consistentes ali contra a corrida quanto você imagina, mas também porque é muito mais pelo tamanho. Mas ele me lembra um pouco ali o Haason Reddick, que é difícil fazer essa compra, porque não tem muitos caras desse perfil, né? É uma comp difícil. Haason Reddick é um cara undersize ali que tem o arsenal de finesse para ser um bom pass rusher. Jalen Walker desenvolvendo isso, sem dúvida, vai poder se transformar em um grande pass rusher também. Cara, pra gente fechar esse vídeo falando do nosso menino, ele é um cara que a gente vê saindo no top 10, depois vê saindo em 25, top 15. É difícil prever aonde que Jalen Walker vai ser escolhido ali na NFL Draft. Tem alguns times que eu acho que iam se beneficiar muito dessa escolha. O primeiro que aparece na minha cabeça é o Carolina Panthers. Eu acho que ele é um faz-tudo ali naquela defesa, um cara que tem esse pedigree de liderança, um cara elogiado por todos os treinadores, todos os teammates. Talvez o Carolina Panthers esteja precisando de alguém pra empurrar todo mundo, né? Eu acho que Jalen Walker, seria um bom fit. Eu já citei o Buccaneers aqui umas 2, 3 vezes, mas eu quero ver esse cara na mão do Todd Bowles. Todd Bowles fez o Devin White ser esse cara caótico ali nos playoffs que Tampa ganhou. Eu acho que o Jalen Walker pode ser um jogador ainda mais impactante. Então, mas a projeção dele é sair um pouco antes. Acho que a conversa ali começa com o Raiders na 6. Tem muita projeção dele saindo no Raiders, muita projeção dele saindo no Panthers na 8, Saints na 9, aí vem Chicago. Ele pode sair ali no top 10 tranquilamente, mas o time que eu queria ver ele saindo era na 19 pro Bucks, um time que precisa desse pass rusher, precisa mais de juice ali, né? Esse molho ali pra pressão o quarterback, coisa que Tampa Bay não teve na última temporada.
É a impressão que a gente tem em Tampa Bay que os jogadores de linha defensiva têm muita qualidade, mas nenhum é aquele superstar, né? Talvez o jogador que chama mais atenção ali seja o Khalid Akense e o Vita Vea, né? Que são jogadores de interior. Então você ter essa referência do lado de fora da sua linha defensiva faz muita diferença. Estou animado para ver Jalen Walker na NFL. Tô curioso para saber qual time vai apertar o gatilho e escolher o pass rusher de Georgia. Eu tô aqui com o Christian para mais um vídeo do De Olho nas Estrelas. O meu nome é Betinho. Se você curtiu esse conteúdo, já curte o vídeo, já se inscreve no canal da NFL Brasil para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E até o próximo vídeo, estaremos aqui para falar de mais prospectos.